Bem-vindos a todos. Começando com o nosso livro Mantras de Vida, de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Tudo no mundo para mim é paz, porque sou a paz do mundo, naquilo que posso e faço com alegria. Vamos todos ser paz, promover a paz, isso é muito importante. No Livro dos Espíritos, pergunta 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza têm tanta importância quanto as do homem, as deferidas ao homem? Sim, até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. O homem depende totalmente da mulher quando nasce. Então, não há o que discutir. No Evangelho segundo o Espiritismo, continuando lá na introdução, falando sobre a filosofia de Sócrates e Platão como um antecedente do cristianismo e do espiritismo. Então, estamos lendo o resumo da filosofia socrática e depois os comentários da identificação com o cristianismo. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viver. É uma declaração de Sócrates aos seus juízes essa. Comentário. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra que as relações que se estabeleceram entre eles continuam de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos depois, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que os outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se e façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados
de ensinar aos homens as mesmas verdades. Uma nova afirmação de Sócrates. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. E o comentário. Não está aí o princípio da caridade, que prescreve não se retribua o mal com o bem e se perdoe aos inimigos? Mais uma afirmação de Sócrates. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Essa máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. Para terminar, vamos ao livro Trovas do Outro Mundo, com as trovas de Isolino Leal, Ideias e Rimas. Paz e conforto sem luxo, exemplo de grande siso. Guarda aquilo que não serve e terás o que é preciso. A medicina conhece esta verdade segura. Coração brando e sereno faz a metade da cura. Encontro o amor, vida fora neste quadro que apresento. Uma alegria que mora na casa do sofrimento. Bons e maus, crentes e ateus, cada um no que é capaz, recebe da lei de Deus pela tarefa que faz.